Então, vamos lá. Hoje a gente vai entrar num conteúdo, né? Nós vamos falar sobre coisas muito importantes para nós, né? Nós vamos falar sobre os nossos sindicatos, né? Os nossos sindicatos da enfermagem, sobre o COFEN e o COREN. Vocês já ouviram falar no COREN, né? Eu falei para vocês em centenas de vezes aqui, né? Sim, O COFEN, vocês já ouviram falar no COFEN? não. Eu não. Ah, Já, já. Eu também não. sim. Quero saber É o como vocês federal, estão. gente. Isso aí. É o nosso órgão maior. Então, basicamente, eu vou esmiuçar para vocês aqui, tá? Como é que vamos fazer direitinho e como é que funciona cada órgão desse, tá ok? Então, vamos lá. Há várias entidades que representam os profissionais de enfermagem na busca por excelência. Todas elas cumprem a missão de integrar a categoria e alcançar objetivos importantes, seja negociando com o empregador, seja com o poder público e com a sociedade. Então, o objetivo principal dessas entidades é nos proteger, proteger nossos direitos, né, como profissionais da área da enfermagem, tá? Sindicatos, sociedades e os conselhos atuam cada um em uma área específica. Por isso, nós temos essa divisão, né? Não dava para um só, né? Por exemplo, o COFEN, que é o federal, não dava para ele fazer tudo e ser responsável por tudo. Então, por isso que nós temos esses pequenos que vão nos nortear, né? Ao longo da nossa jornada de vida no trabalho da enfermagem. Então, os sindicatos. Vocês estão vendo direitinho, gente, o slide? Tá pequeno? Não, tá bom o tamanho. Ah, tá ok. Tá bom. Tá bom, então, gente. Então, os sindicatos, eles são órgãos responsáveis pela defesa dos direitos do trabalhador. Basicamente, ele defende, né? Eles defendem nós, trabalhadores, né? A Constituição de 1988 concedeu autonomia e atribui o direito de recolhimento anual para nossa contribuição sindical, destinada a manter o sindicato em atividade. Então, basicamente, ele defende por lutas salariais, ele defende, por exemplo, se tem um local que não está pagando a forma devida para nós da área da enfermagem, então o sindicato bate em cima, tá? Mas para manter o sindicato funcional, nós temos que, né, fazer essa contribuição anual para o nosso sindicato, né, para manter ele funcionando. E o sindicato normalmente trabalha muito próximo ao nosso conselho, né? Que o conselho ele é estadual. Então, eles dois trabalham bastante em equipe. Porém, o sindicato é como é que eu posso dizer? Ele é um órgão, né? Mais específico para proteger os direitos da enfermagem. Aí, a contribuição do sindicato é descontada em folha de todos os profissionais com um vínculo empregatício e corresponde ao valor médio, incluindo as horas extras de um dia de trabalho. Isso aí, na verdade, seria o que era para ser retirado do sindicato, né? Mas varia bastante, porque a hora trabalhada de nós profissionais da enfermagem, ela varia muito, né? Então, cada um tem uma carga horária diferenciada. Então, na verdade, a gente não tem um valor específico para passar para o sindicato. Hoje, no sindicato daqui, gente, eu não sei quanto que está sendo a taxa, tá? Porque nem todos os profissionais são vinculados ao sindicato. Então, eu não posso dizer para vocês hoje quanto está a taxa aqui em Rio Branco do sindicato. Os sindicatos, eles são de natureza de pessoas jurídicas de direito privado. A principal atribuição dele é a defesa dos direitos trabalhistas, resolução de conflitos, aconselhamento jurídico e acordo coletivo de trabalho, né? Pacote de benefícios adicionais à carteira de trabalho. E aí, cada diretor, né, cada presidente do sindicato tem um mandato de 2 anos. E nesses 2 anos eles apresentam, né? Acontecem as assembleias que reúnem os profissionais para avaliar piso, para reavaliar a questão dos nossos direitos. Hoje, né, foi muito pegada essa questão das vacinas, dos EPIs.
Tem lugares que não dão EPIs para os profissionais. Tem lugar que eles dão uma máscara N95 por mês para o profissional, gente. Isso não existe. E aí o sindicato, né, ele tem que ir lá, né, e brigar por esses direitos. Esses são os direitos profissionais que nós precisamos que alguém brigue pela gente. Porque só a gente falar sozinho, né, já vir um sindicato já é uma coisa mais formal. Por isso que nós precisamos ter um sindicato. Também faz a defesa individual do enfermeiro, em negociação com o empregador, a defesa da ética, em caso de o mesmo estar respondendo processo ético, defesa administrativa e inclusive criminal, desde que esteja ligado ao trabalho. Então, questões de salários, igual eu falei, se tem um local que não está pagando de forma devida, né, as nossas horas, se nós estamos trabalhando de forma incorreta, o sindicato ele vai lá e briga pelos nossos direitos, ele vai lá juntamente com o empregador, né, e mostra, né, perante a lei, perante a forma correta, como que a gente tem que ser tratado, como que a gente é remunerado, como é que funciona o nosso piso, que infelizmente nós não temos ali tão bem definido, né, varia de cada local, mas pelo menos o mínimo que a gente tem que receber. Questão de igual está aqui, né, respondendo o processo ético, né, para vocês verem como a ética é importante. Nós podemos estar respondendo processos éticos e processos criminais também, caso aconteça negócio de processo criminal de paciente, tudo, o sindicato ele também nos dá um apoio. Normalmente ele tem até advogados, tá? Dentro da equipe do sindicato, justamente para poder tramitar essas questões. E aí, nós vamos para os conselhos de enfermagem, né? Os conselhos de enfermagem foram criados em 1973, por força da Lei 5905 de 73, né? Então, nossos sindicatos eles foram criados já tem um tempinho. São órgãos de direito público e sua missão é regular o exercício profissional. Eles obedecem à legislação da área da saúde e correlatadas. Então, o Conselho de Enfermagem, basicamente diferente do sindicato que protege os nossos direitos, né? O conselho, ele regulamenta o exercício da profissão, né? Então, ele é mais um órgão fiscalizador do que um órgão que protege os nossos direitos, né? Ele mais fiscaliza se as coisas estão tramitando da forma correta. Se nós trabalhamos da forma correta, se o local onde a gente trabalha é correto, né? Inclusive ele faz, né? Semana passada eu até recebi uma visita do conselho lá onde a gente estava, né? E elas olham tudo mesmo. Tudo, gente. Quando eu digo tudo, é tudo. As fiscais do conselho. E aí vem, olha, e aí pergunta o que tá faltando, por que não tá fazendo, se tá faltando alguma coisa no setor. Menino, é um processo burocrático essa questão do conselho, né? Por isso que a gente sempre conversa para a gente trabalhar sempre o mais correto possível, né? Porque na fiscalização do Corém, o que a gente está fazendo errado sai lá, entenderam? Então, o Corém. O Conselho Regional de Enfermagem, que é o Corém, é um órgão de fiscalização profissional que tem como objetivos básicos fiscalizar o cumprimento da Lei do Exercício Profissional, que a gente já viu aqui, né? A Lei 7.498 de 86. Ele zela, né, pelo bom conceito da profissão e dos que as exercem, bem como pelo acatamento do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Então, ele vê se nós basicamente estamos dentro do exercício profissional, se nós fazemos o que é para a gente fazer. Por isso que eu digo, não permitam que ninguém coloque vocês para fazerem coisas que não é da competência de vocês. Façam tudo da maneira mais correta possível, porque o Corém está para fiscalizar isso, né? E estejam sempre de acordo com o código de ética de vocês. Inclusive, irei mandar um material sobre o código de ética bem esmiuçado, porque ele teve uma mudança. Então, hoje eu vou enviar para vocês esse material, para vocês terem, né, em mãos, porque é algo que vocês vão levar pelo resto do exercício profissional de vocês. Para o exercício legal da profissão,
estão obrigados à inscrição nos conselhos regionais de enfermagem, em cuja jurisdição exerçam suas atividades. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Então, ou seja, vocês têm que ter registro no conselho. Se vocês não têm registro no conselho, vocês não são registrados, vocês não podem exercer na área da enfermagem, tá? E quem não tem conselho não pode exercer. Porque o que acontece? Muitas pessoas formam e ali não tem nenhuma oportunidade de trabalho imediata e fica ali esperando, não vou pagar conselho agora, porque assim que a gente vai lá e faz a primeira inscrição, a gente paga. Tudo paga, tem que pagar todo ano. E aí tem muita gente que não faz. Fica lá, vou esperar mais um pouco, deixa sobrar um dinheiro. Não, vou esperar chegar eu ser empregado e tudo. Ok. Se você não está empregado e se você não está exercendo nada da enfermagem, tudo bem, não tem problema. Agora, a partir do momento que você vai exercer qualquer atividade, qualquer uma, até fazer medicação no seu vizinho, você precisa ter o registro no Corém para você ser considerado um profissional da área da enfermagem. Alguém quer falar? Tem o microfone ligado. É o meu, professor, é sem querer. Tá bom. Então, assim, formou, vai querer fazer qualquer coisa, vai querer atender como home care e tudo, vocês precisam ter o registro no conselho, tá? E vocês só conseguem ter o registro no conselho depois da formatura, porque aí precisa ter, né, a documentação oficializando que vocês são oficialmente técnicos de enfermagem, aí manda lá no nosso conselho, e lá vocês fazem todo o trâmite para fazer a carteirinha de vocês. Então, pela lei número 7.498, que é a lei do exercício da enfermagem, os profissionais sem formação específicas, atendentes de enfermagem que exercem atividades elementares de enfermagem, têm que possuir autorização do Corém para atuar na área. Então, para vocês verem, né, que esses atendentes de enfermagem, qualquer pessoa da área da enfermagem que não tenha feito curso técnico de enfermagem ou que não tenha feito nível superior de enfermagem, ela tem que pedir permissão para trabalhar na área da enfermagem, segundo o Corém. E hoje em dia nem está existindo mais essas outras profissões, atendentes, igual eu expliquei para vocês, auxiliares, né? Hoje em dia é técnico de enfermagem ou enfermeiro, já não tem mais essas pequenas ramificações. Sistema de disciplina e fiscalização. Né? Instituído por lei, ele desenvolve suas atividades segundo as normas baixadas por resolução do COFEM. Então, o Corém, né, ele responde ao nosso Conselho Federal, que é o COFEM. Então, vem várias normas direto, né, do nosso Conselho Federal, que é federal, é de todos os estados, vem tudo padronizado para o Corém do nosso estado, e eles têm que seguir essa norma para todos os conselhos e para toda a classe de enfermagem poder falar de um jeito só, né? Falarmos a mesma língua, tá? O sistema é constituído dos seguintes objetivos: área disciplinar normativa e área disciplinar correlativa e área fiscalizadora. Essas são as 3 áreas que a gente tem dentro do Corém, são as áreas de fiscalização. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre elas. A área disciplinar normativa, ela estabelece critérios de orientação e aconselhamento para o exercício de enfermagem. Baixa normas visando o exercício da profissão, bem como atividade na área de enfermagem, nas empresas, consultórios de enfermagem, observando as peculiaridades pertinentes à classe e à conjuntura de saúde do país. Então, essa área, ela basicamente nos dá orientação com relação à prática da nossa profissão. Às vezes a gente tem dúvida do que podemos ou não podemos fazer, né? Igual aqui que a gente tem um exemplo de consultórios de enfermagem. O enfermeiro, ele pode ter o próprio consultório igual o médico. Nós fazemos consultas de enfermagem. Só que antes de eu abrir um consultório de enfermagem, eu preciso primeiro entender como funciona. E aonde que eu vou? Eu vou na área disciplinar normativa do meu conselho, que lá eles vão me passar todo o trâmite de como eu vou conseguir, né, fazer tudo da maneira correta. E aí a gente tem a área disciplinar corretiva, né? Ela instaura processos em caso de infrações ao Código de Ética da Profissão,
né? E aí são infrações cometidas pelos profissionais inscritos e cometidas pelas empresas, que são os processos administrativos, julgamentos e aplicações das penalidades cabíveis, né? Então, quando a gente tem um processo, né, com a infração, foi descoberto que o técnico de enfermagem fez tal coisa, então é essa área, né, o nosso conselho, que é acionado, né, para começar a tramitar todo um processo, ou um processo contra o profissional ou contra a empresa que danou esse profissional, tá? Então ele não, como é que eu posso dizer? Ele não prejudica só o profissional. Se precisar, né, ele também vai lá e vai atrás da empresa, né, que cometeu a infração. A área fiscalizadora, né, que é a área que a gente mais vê, realiza atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da enfermagem. Inspeciona e examina os locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida, igual eu falei para vocês. É essa área fiscalizadora que aí tem os fiscais do conselho, né? E aí esses fiscais, eles fazem essas visitas, né? Tanto em hospitais particulares, hospitais públicos, postos de saúde, consultórios de enfermagem, todo lugar onde tem um enfermeiro está sujeito a uma visita dos fiscais do Corém, tá? Então, ela faz isso. Elas olham, né, o que tem para evitar que sejam cometidas infrações. Então, igual eu falei, eles olham, gente, até se o reboco da parede tá direitinho. Se não tá faltando lajota. Então, é um negócio, assim, bem, bem sério, né? Às vezes, até nós, da área da enfermagem, a gente se irrita um pouco. Porque a gente já é tão visado e aí receber visita para ficar apontando erro, né? Às vezes dá bastante problema, os profissionais não se sentem confortáveis, né? Então acontece toda essa tramitação. Só que a gente tem que entender que é uma coisa que é para o nosso bem. Claro, é para evitar, né, que tenha algum processo Sim, contra professora. nós, os profissionais da área da enfermagem. Pode falar. Então, a fundamentação de um fiscal não é só no enfermeiro ou no técnico, mas também no ambiente. É, E, eles tipo, em olham tudo. relação ao público, que a gente vê Como muita, assim o muita público? coisa assim que é fora do contexto. É tipo, no setor público, tipo, vamos dizer, vamos dar um exemplo, uma fundação, um pronto-socorro, que em alguns cantos, às vezes, a gente vê que o ambiente, a falta de material sempre ocorre, né? Aí, tipo, Uhum. eles multam, eles fazem alguma notificação. Eles notificam. Primeiro eles fazem assim, eles fazem a visita, aí eles olham e eles anotam. E aí nessa mesma visita eles vão procurar. Por exemplo, igual você está relatando, que é uma coisa que acontece muito, falta de material. Então, por exemplo, eles vão fazer uma visita lá na fundação e eles percebem que está faltando material para a equipe, né? Para a equipe usar, EPIs, ou está faltando material para usar no paciente. E aí lá, elas olhando, elas vão atrás do profissional responsável pelo pedido desses materiais. Que no caso, normalmente quem faz esse pedido são os enfermeiros. Então ele vai lá e conversar. Não, cadê o enfermeiro responsável pelo material? E aí entra numa conversa e vai perguntar: não, por que está faltando material aqui na sua unidade? Você não está fazendo pedido ou não está vindo? E aí é na hora que a gente usa a nossa arma, né? Que a arma do enfermeiro é a caneta. E aí, por exemplo, se tá faltando material, o enfermeiro ele tem que estar respaldado que ele fez o pedido. Porque a nossa obrigação é fazer o pedido. Se veio, se não veio, o problema já não é nosso. Então a gente tem que guardar todas as notas de pedido de material e mostrar bonitinho lá pro conselho que a nossa parte foi feita. Ele deve estar com a Para comanda, que né, eles vão professor? atrás. Ele Oi? deve estar com a comanda, né? Justificando que ele Tipo pediu. isso. Isso mesmo, gente. Por isso que eu digo, gente, tudo que é anotado é importante, é documento, né? Não precisa ser uma coisa impressa, um negócio assim. Não, gente, anotem sempre. Por exemplo, vocês como técnicos, vocês estão no setor, olha, você fala pro enfermeiro, ó, não tá vindo uma coisa que acontece bastante. Não tá vindo EPI para a equipe de enfermagem.
E aí vocês, como técnicos, vão lá e notificam o enfermeiro. Vocês mesmos podem fazer um documentinho para o enfermeiro assinar. Ó, eu notifiquei o enfermeiro que está faltando material. Ah, tá aqui. Ele assinou que vai fazer o pedido. E aí, se não chegou, aí tem que ver o que aconteceu depois do pedido de vocês. Entenderam? Mas assim, Entendi. né? Mas assim, né? Também acontece que a gente faz o pedido das coisas e não vem, né? E aí já não é mais da nossa ossada, né? Questões também estruturais, né? A última visita que Professora, a gente mas aí teve no o enfermeiro conselho. Hã? tem que Pode falar. estar chamando atenção, ligando para saber se vai vir ou não. Ou, por exemplo, ele já Tem, a fez a gente tem que parte ficar no dele. pé. Não, né, fazer a nossa parte e esquecer, não. A gente tem que ficar sempre refazendo o pedido e indo atrás de saber o que aconteceu, por que não tá vindo. A gente tem que ficar que nem doido correndo atrás das coisas. Porque depois vão falar que, mas só fez o pedido uma vez, não vai vir mesmo, não. Isso, gente, isso é um processo burocrático chato. Verdade. E aí elas olham bastante coisa. A última visita que teve lá, né, o pessoal da área, até da enfermagem, ficaram meio chateados, porque ninguém observou a gente como enfermeiro. Ninguém observou se nós já havíamos sido vacinados, se havíamos tomado a segunda dose. Ninguém observou se as cadeiras que eram fornecidas pra gente sentar tinham a ergonomia correta, porque as cadeiras do posto é tudo torta assim, ó, a gente senta, fica torto a coluna do mesmo jeito. E o órgão que fiscaliza tanto o exercício da profissão, ele tem que fiscalizar tudo. E elas foram lá só para apontar defeito. E aí o pessoal ficou meio chateado e tudo, porque é ruim, né? Você só vê, a pessoa só ir lá para apontar problema o problema, né? Apontar, ó, isso aqui tá faltando, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Infelizmente, acontece assim. Tá? Mas nós sabemos que o conselho tá aí para fazer inspeção, né? Então ele inspeciona tudo, em qualquer lugar, seja público ou particular, tá? Se está tudo acontecendo dentro das tramitações. Por isso que eu sempre digo, estejam tudo certinho, né? Estejam inscritos no conselho direitinho, com as anuidades de vocês em dia, tá? Anuidade atrasada também acarreta problema, tá? Para nós. Então é interessante que vocês estejam sempre certinhos, porque aí, caso venham fiscalizar e reclamar alguma coisa, vocês estão corretos, entendeu? Entendi. Estão respaldados dentro da lei. Entendi. E aí, essa área fiscalizadora, ela anota as irregularidades e as infrações verificadas. Orienta, que nem eu falei, ele senta para orientar, né, a correção. Olha, isso aqui assim, ó, vocês poderiam estar fazendo dessa forma. É uma conversa bem amigável, né? Elas falam desse jeito. Olha, chega aqui e aí você faz desse jeito, ó. Gente, que tal a gente mudar essa conduta para tal conduta? Elas, né, falam assim. E aí ela colhe dados para a instauração dos processos de competências do Corém e encaminham para as repartições competentes. Então, por exemplo, às vezes a gente está sofrendo com um problema, igual eu estava falando, ergonomia da área da enfermagem, né? E aí estão faltando materiais para a qualidade do nosso serviço. E aí o conselho ele pode estar fazendo um documento solicitando, né, que nós tenhamos mais material para estar trabalhando de forma melhor. Entendeu? Então, o Corém também é responsável por esse processo. Responsabilidades do Corém. Inscrição profissional e cancelamento, né? Quando a gente começa o exercício na profissão, eles fazem a inscrição e caso a gente não queira mais exercer, o cancelamento, tá? É possível cancelar a nossa inscrição no conselho. Expedição da carteira e cédula de identidade profissional, indispensável ao exercício da profissão. Que quando a gente faz a inscrição, a gente recebe depois de 5 dias a carteirinha. Ai, gente, é porque a minha tá dentro da minha bolsa. E eu tô muito feinha na foto, senão eu vou mostrar pra vocês como é que é a carteirinha. Depois eu mando foto no grupo, se vocês quiserem ver. Na cara da carteira. Eu vou fazer assim, eu vou enviar uma foto pra vocês se familiarizarem com a carteira, o Fred tá? tá com uma boina, um negócio aqui diferenciado e só não quer mostrar sua carteirinha, hein?
É porque... Gente, é porque eu tô feia. Mas tá bom, vou mandar uma foto pra vocês verem a estrutura da carteira, tá? Que aí vocês ficam ansiosos pra receber a de Beleza, vocês. hein? Vamos cobrar. Tá bom, cobrem lá que eu vou mandar uns materiais hoje no grupo e mando a foto da carteira. E aí, ele disciplina e fiscaliza o exercício da profissão. Igual aquela coisa que eu falei, né? Se os profissionais estão cumprindo o que é para ser feito de cada profissional. Se tá cada macaquinho no seu galho. Principalmente isso, tá? O conselho fiscaliza. E essa fiscalização é bem séria, tá? Receber denúncias contra exercício indevido na profissão. Por exemplo, se tem outro profissional da área da saúde exercendo serviços que são da área da enfermagem. Então, se tem denúncia, eles vão lá, averiguam e eles podem fazer as medidas cabíveis, né? Por exemplo, se tem um fisioterapeuta fazendo coisas que era pra gente fazer, se tem fisioterapeuta fazendo medicação, que de vez em quando aparece isso é errado. Isso é exercício ilegal da enfermagem. Então, o Corém, a gente pode fazer a denúncia no Corém e ir lá e eles fazerem as medidas cabíveis. Entenderam? Entendi. Aí eles fiscalizam, né? E eles fiscalizam todos os assuntos referentes ao nosso comportamento ético na área da profissão, né? Outra coisa de importância da nossa ética, né? Eles fiscalizam o nosso posicionamento ético perante o paciente, tá, gente? Isso é uma das coisas que o Corém mais preconiza. Eu digo isso porque das visitas que eu vi, eles olham muito a nossa postura profissional. Às vezes, eles ficam observando como é que a gente atende o paciente, como a gente se posiciona, tá? Então, assim, aquela coisa do costume de casa leva à praça, né? Não adianta se comportar bonitinho só quando o Corém tá na frente, porque uma hora a gente não consegue esconder muito tempo. Então, trabalhem direitinho dentro da ética, que é o correto, tá? Zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem, né? Tudo que é correlacionado, igual foi, tudo que é correlacionado à enfermagem, à nossa qualidade de trabalho, é responsabilidade do Corém. Às vezes eles não fazem, mas é responsabilidade deles. Aí ela, elabora a proposta orçamentária anual, né, submetendo à aprovação do COFEM, ele elabora orçamentos, né, de enfermagem. Alguém quer falar? Tinha o microfone ligado. Ele elabora orçamentos, né, anuais, quanto que a gente vai estar gastando, questão de cursos o Corém pode estar oferecendo, cursos específicos, o que está faltando. Os nossos técnicos, nossos enfermeiros estão carentes em cursos de tal técnica, então vamos oferecer aqui pelo Corém gratuito para todo mundo fazer. Tudo isso demanda dinheiro. Então, eles fazem o orçamento e mandam para o Conselho Federal para ser aprovado. E muitas vezes vem verba do Conselho Federal para fazer isso. Exigir o cumprimento das resoluções emanadas pelo COFEM, né? Tudo que é resolução que vem direto do nosso Conselho Federal, o Corém fiscaliza para que a gente faça direitinho, né? Executar as resoluções do COFEM, exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5905 de 1973 e pelo COFEM, né? O Corém São Paulo, né? No exemplo do Corém São Paulo, também oferece ao profissional o aprimoramento técnico no CAP, Centro de Aprimoramento Profissional. Eu coloquei esse exemplo aqui que é função, né, dos conselhos sobre essa questão de aprimoramento. Então, lá em São Paulo, eles têm um setor só de aprimoramento. Então, são vários cursos de aprimoramento oferecidos pelo Corém e muitos deles são oferecidos gratuitos, alguns são oferecidos a um preço de custo muito baixo, a maioria é gratuito. Então, é muito legal, né? Seria muito interessante se nós tivéssemos aqui, né, esse centro de aprimoramento, porque aí evitava bastante coisa, porque quando o Corém faz fiscalizações, dentro das fiscalizações, eles observam as coisas que faltam nos profissionais, alguns faltam habilidades, falta melhorar isso, melhorar aquilo. Então, eles podem estar fazendo capacitações, né, para sua classe. O Corém é de natureza de pessoa jurídica, então é o CNPJ, tá? Vinculados no Ministério do Trabalho.
E tem os serviços relacionados, né? Como, por exemplo, o Centro de Aprimoramento Profissional, que é o CAP. E aí, dependendo do projeto do Corém, ele pode ter vários serviços relacionados, né? Em São Paulo tem o CAP, mas a gente poderia ter outro centro de aprimoramento, poderíamos ter vínculo com centros de pós-graduação. Tudo vai depender também de quem está, né, na frente do processo administrativo dentro do Corém. Então, já vão ficando de olho aí, né, nas coisas do Corém, o que falta, o que não falta, para vocês ficarem ligados como é que funciona as coisas. E agora o Conselho Federal, né? O Conselho Federal é o Conselho Federal de Enfermagem, que é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Aqui ele se parece bastante com o que o nosso Corém faz, né? E a composição do COFEM, ele é composto por membros efetivos, 9 suplentes eleitos, né? E 27 dos que são pelo voto dos 27 conselhos regionais. Então, quem elege a equipe que está lá no Conselho Federal é a equipe do Conselho Regional, tá? Essa é uma votação que acontece entre a do Conselho Regional. Agora, quando a gente tem votação do Conselho Regional, que é do nosso Corém, aí somos nós que estamos inscritos, né, no Corém, tudo certinho, e aí nós somos solicitados para ir participar da votação, né? Inclusive, a votação é até obrigatória, tá? É obrigatório a gente votar lá no Corém. E aí o mandato no COFEM é de 3 anos, né? Permitida uma vez só reeleição, tá? É filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra. Vamos lá. Então, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na parte do Conselho Internacional, tá, gente? Vamos logo cuidar. O que faz o COFEM especificamente? Ele elabora e atualiza o Código de Ética, né, que é válido em todo o território nacional. Então, recentemente, em 2017, o nosso Código de Ética ele foi reformulado. Então, é tanto que o material que eu vou enviar para vocês, ele faz uma comparação, né? Ele faz uma comparação sobre o que mudou e o que não mudou, tá? E aí, quem faz o nosso Código de Ética é o Conselho Federal. Ele define o valor da anuidade de cada um dos coréns do país. Então, o valor que a gente paga, quando a gente acha muito caro, a culpa é do COFEM. Então, o COFEM, ele esclarece dúvidas apresentadas pelos coréns. Qualquer dúvida com relação a como fazer o trâmite, como tramitar, se estão tendo problemas, o COFEM é acionado quando o corém tem dúvidas, tá? Ele aprecia as decisões dos coréns, né? Ele homologa, né, as decisões. Quando o corém ele institui alguma portaria, aí ele é passado para o COFEM para essa portaria se tornar federal, tá ok? Ele promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional no nível nacional. Então, os aperfeiçoamentos do COFEM é muito chique, tá? O COFEM, ele realmente faz essa parte de questão de cursos, aprimoramentos. Sempre, todo ano tem os encontros do COFEM, então é bem legal e realmente funciona. E muitas coisas são por conta do COFEM. Eles mandam um valor, eles pedem, né, para o Corém mandar uma equipe específica, por exemplo, um aperfeiçoamento em curativo, feridas. Então, como eu estava falando, né, o COFEM, ele promove esses aprimoramentos, né? Por exemplo, se a gente precisa de um aprimoramento em feridas, vai ter um encontro federal com as maiores, né, de feridas. E aí, o nosso Corém vai lá e define a equipe que vai de Rio Branco lá para o Conselho Federal, né, apresentar trabalho, fazer curso, fazer aprimoramento para a gente vir e trazer as novas tecnologias, né, para o nosso estado. Gente, não é chique, é assim, padrão ouro, entendeu? Você ir para um projeto, essas capacitações do COFEM é tão chique, meu sonho de princesa, de enfermeira, que eu acho chique. Um dia eu chego lá. E aí,
né, além dessas capacitações presenciais, ele também tem vários cursos de aprimoramento, né, tanto na internet, à distância. Ele realmente, ele é um órgão que ele nos capacita. Ele nos capacita mais do que o Corém. Então é muito legal isso, porque ele pega novidades que tá vindo de outros estados, né, que os estados passam para eles novos protocolos para o COFEM e eles passam para todos os outros estados as novidades. Então é bem interessante. Ele normatiza e expede instruções para uniformidade de procedimentos e bom entrosamento dos coréns. Então, todo o procedimento, todos os trâmites, né, entre os coréns, o COFEM também, né, está no meio, né? Curiosidade do COFEM. O COFEM fica com 1/4 do valor cobrado pela expedição de carteiras profissionais emitidas, né? Anuidades recebidas e multas aplicadas pelos 27 coréns do país. Então, ele fica com 1/4 de tudo que é arrecadado do Corém, 1/4 vai para o Conselho Federal, tá? Os outros 3/4 restantes são fonte de rendas dos coréns de cada estado. Então, todo o dinheiro que o Corém recebe não fica só para eles, tem que passar para o COFEM, tá? E todo esse dinheiro do COFEM que entra nele é aplicado diretamente na nossa profissão. E tem a Associação Brasileira de Enfermagem, né, que é a ABEM, a primeira entidade de enfermagem. Ela veio antes de Corém, ela veio antes de COFEM, ela foi a primeira. Por isso que ela é uma associação. Ela foi fundada em 1926, né, e tinha o nome de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras. Logo depois que surgiu a primeira escola de enfermagem, que saiu a primeira turma, se viu a necessidade de ter, né, algum órgão que tivesse pelos direitos da enfermagem. Então, veio e fundaram a associação. A partir da associação, né, foram criadas a questão dos sindicatos, dos conselhos, né? Foi ela que estimulou essa criação, porque a partir daí foram criados órgãos mais normativos para proteger a nossa profissão, né? E a partir daí deu trâmite a código de ética e tudo mais. Mas a mãe de toda a nossa proteção foi a Associação Brasileira de Enfermagem, né? E aí tem o Conselho Internacional de Enfermagem, tá? Que é um conselho instituído por todos os COFENs, né? A nível nacional, né? De enfermeiro, e ele representa milhões de enfermeiros em todo o mundo, então ele é internacional, tá? Aqui tem até o site dele, se vocês quiserem dar uma olhada depois para conhecer, tá? É isso, gente.